nome é Jussara. Oi, galera. Sou professora de inglês, formada em psicologia e faço arte desde criança. Sempre fui muito arteira. Mas de lá até chegar aqui para levar esse papo com vocês, o mundo deu muitas voltas. E foram muitas voltas também dentro de mim e fora de mim. Eu queria falar um pouco como a arte entrou na minha vida. Na verdade, eu acho que aos 9 anos de idade, eu tive a minha experiência artística mais potente, que foi a primeira vez que eu fui ao teatro. Eu fui assistir uma peça que chamava Gato de Botas no Sesc. E eu fiquei tão encantada assim de ter saído de uma realidade para esse mundo de, de encantamento, de maravilhamento, se é que existe essa palavra, que eu voltei lá mais oito vezes só para confirmar aquilo tudo que eu tinha sentido, entendeu? E desde então eu nunca mais deixei de ir ao teatro e de entrar em contato com outras formas de arte, música, shows, espetáculo de dança, orquestra sinfônica, tudo, cinema, e sempre foi uma experiência muito transformadora, na verdade, né? Eu me sentia, quando eu ia ao teatro, principalmente, como se eu tivesse, eu acho que é uma possibilidade, a arte, no geral, dá uma possibilidade para a gente de estar na pele do outro sem necessariamente ser o outro e descobrir coisas que a gente jamais viveria, entendeu? É mais do que conhecer só intelectualmente, é um outro tipo de conhecimento, de saber, né? É um saber mais sensível que leva a gente a vivenciar aquilo de uma forma muito forte. E então eu sempre fui muito ao teatro, principalmente, e, e depois, quando eu tinha uns 17 anos, mais ou menos, 16, na época do ensino médio, né, que é uma época de muitas angústias, de muitas questões do que, né, de escolhas, eu fui assistir uma peça que durou 2 horas, e quando eu saí de lá, era uma peça sobre a vida da Piaf, aquela cantora francesa, e quando eu saí de lá, depois de 2 horas, assim, e parecia que eu estava sendo chamada para entrar lá, só do jeito que aquilo que acontece, né, entre os atores no palco e a plateia, que é meio mágico. Eu lembro que eu saí de lá transbordando, assim, era algo que eu não sabia nem explicar. E a partir daquele dia começou uma inquietação para mim, que era de querer estar do outro lado, não só como espectadora, mas de saber o que, que eu ia sentir se eu estivesse ali fazendo o que aquele ator, o que aquela atriz estava fazendo, se eu ia conseguir, se eu não ia, se dava frio na barriga, se não dava, e aquilo foi crescendo para mim, eu continuei frequentando o teatro, mas até tive uma chance de participar uma vez de uma peça numa escola, fiz um teste, passei, consegui, ia participar do coro, e tinha até um pequeno papel, mas eu amarelei completamente, assim, e não fui, tive muito medo. E depois disso, eu resolvi, de repente, o mundo deu outras voltas e eu virei professora de inglês. Mas eu dizia sempre que um dia eu ainda subi no palco, entendeu? Era um desejo muito forte meu, né? E até que eu pisei, subi no palco. Na verdade, eu não subi no palco, porque o palco era no chão, abaixo do nível da plateia, né? E fiz uma estreia, duas, três, e de fato dá aquele frio na barriga, dá muito medo, mas a gente faz com medo mesmo, entendeu? Porque se a gente ficar paralisada pelo medo, ele assusta mais, né? Então ele foge se a gente se movimentar, se a gente encarar. Então é isso. E hoje eu trabalho então como professora de inglês, que aconteceu por um acaso, surgiu, eu experimentei e fui sendo. E eu gosto muito do meu trabalho, tenho muito prazer com isso. Eu acho que trabalhar como professora é mais ou menos como entrar em cena também, né? É um palco, porque você contracena com esse aluno de alguma forma, quer dizer, de todas as formas. E acontece algo também dessa ordem, de uma construção ali,
Você faz até um planejamento, você tem um texto, tem um roteiro, mas ele não acontece, acontece um improviso, é preciso ter presença, escuta, né? E eu trabalho também com filmes, com literatura, com contos, com poesia, com documentários, e tudo isso eu acho que foi o que me manteve afastada e consegui esperar até chegar aos 51 anos para procurar um curso de teatro, porque eu acho que dar aula de inglês e trabalhar com classes grandes ou menores, existe uma coisa muito desse universo, né? E o aluno, para chegar numa fluência, por exemplo, ele tem que repetir, ensaiar o texto, entonações, jeitos de falar, sotaques, ritmo, tudo isso me dá muito prazer. Então, eu acho que eu relaciono um pouco isso, né? Mas o que eu queria dizer, assim, é que a arte, hoje, é meu jeito de sentir a vida e de viver a vida. Ela é muito importante, eu acho que é o que me traz alegria, na verdade. Ela também já me tirou de angústias e também já me provocou angústias, mas desorganiza um pouco para depois organizar, entendeu? E você vai elaborando junto. E eu acho que a arte é tão perseguida, né? Porque ela é muito transformadora, né? Ela não faz parte desse mundo capitalista, neoliberalista, liberal, acho que é isso, errei, não sei, enfim. E aí, o que acontece? Porque ela transforma, ela é de outra ordem, né? Ela é da ordem do sensível. E então, na verdade, eu hoje estava olhando para uma. Tava caminhando e me deparei lá com um vídeo, estava lá sei lá, no Instituto Tomiotaki, acho que era isso mesmo, e aí me deparei com uma reflexão do sociólogo que chama Muniz Sodré. E eu queria ler para vocês um pedacinho, que eu tenho uma cola aqui, pera aqui. Ó, é assim: contra o processo de decadência civilizatória que atravessamos, Sodré nos alerta para o caminho em direção à luz, o caminho do sensível, o único que pode nos educar para outro tipo de real. Então é isso, galera. Eu acho que é muito importante e eu queria compartilhar isso com vocês. Obrigada e até mais.